Eu creio que nós iremos testemunhar a volta de Jesus. Cada vez mais as igrejas estão esvaziando. Cada vez mais as pessoas estão saindo da casa do Senhor e indo para o mundo. Cada vez mais os jovens estão dentro da igreja sem conhecer o Deus a quem dizem servir. Onde que está a Bíblia de vocês? Levanta assim para o alto. Cadê os adolescentes e jovens com as suas Bíblias? Quero ver vocês com Bíblia na mão. Muito bem, todo mundo. Quem não tem Bíblia aí? As meninas não têm? Vamos orar para que vocês ganhem uma Bíblia. Ou vocês esqueceram em casa, ou vocês usam o celular, é isso? É? Muito bem. Eu quero trazer à memória de vocês uma visão, antes da gente iniciar, que Isaías teve. Isaías viu Deus, preste atenção aqui, jovens e adolescentes. Isaías teve uma visão de Deus no seu trono, no trono da graça. E antes da gente começar, eu gostaria que também você tivesse essa visão. Porque quando a gente tem uma visão, a gente não olha para o lado, não olha para trás, não fica tentando alcançar algo que está lá no passado. Nós estamos olhando para frente, há uma visão do trono de Deus, aquele a quem servimos, aquele a quem somos servos, aquele a quem é o nosso dono, o nosso Pai, aquele em que nós somos sacerdócio real nele, aquele em que nós somos nova criatura nele, aquele em que nós somos o templo do Espírito Santo dele. Glória a Deus. Isaías 6, ele vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: quem disse? Isaías. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Preste atenção. Isaías é levado a ter uma visão, onde ele vê Deus no seu trono, ele vê serafins voando, anjos voando, e ele vê que eles tinham 6 asas. E ele vê a santidade de Deus, ele está à frente da santidade de Deus. Porque quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê quem nós somos. Quanto mais você se ajoelhar e chegar na presença de Deus, mais você vai ver o quanto você é pecador, o quanto nós somos pecadores. E Isaías diz que naquele momento em que ele se vê perante a santidade de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou morrendo, porque eu sou um zombador, porque eu habito no meio de pessoas de lábios impuros, porque eu habito no meio da mentira, porque eu falo mentira, porque eu faço fofoca, porque eu estou no meio de um povo que não é santo. E a palavra de Deus diz que um daqueles que voavam vai até o altar do Senhor,
Com uma tenaz, com uma espécie de gancho, ele tira uma brasa viva do altar e ele toca os lábios de Isaías. Aquela brasa viva tocou os lábios de Isaías somente? Não. Tocou o coração dele e purifica o coração dele. Quando o nosso coração é purificado em Deus, tudo que sai da nossa boca faz viver. A palavra de Deus diz: de tudo, jovem, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem fontes de vida. E a palavra de Deus diz que naquele momento Isaías é curado. E Deus, ele ouve uma voz que diz assim: e quem irá por nós? Quem falará por nós? Quem levará esta visão ao meu povo? Isaías purificado, coração novo, lábios puros, ele levanta a mão e diz: eis-me aqui. Repita comigo: santo, 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 santo. Eu quero escutar vocês: santo, 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 santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Aleluia! Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, declare: santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Tua glória, Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há poder na casa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. O Senhor diz: nessa noite, almas serão retiradas de cativeiros espirituais. Existiam maldições hereditárias na casa, e nessa noite está sendo quebrada. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir o livro de Daniel, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 3. Amém?
Glória a Deus. É o Senhor Deus poderoso. Glória a Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém. Oremos. Pai amado, obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, Senhor, porque nessa noite o Senhor fala aos nossos corações. Obrigada, Senhor amado, porque nós somos teus. O Senhor nos remiu e salvou. Perdoa os nossos pecados. Abre o nosso coração para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Já há alguns anos que eu venho trabalhando com jovens, com mulheres, com crianças, sobre identidade. A chave para os últimos dias, para que estejamos fiéis, firmes na presença do Senhor, é sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos aos céus. E isso faz toda a diferença quando a gente vem conhecer esse jovem, adolescente ainda, chamado Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel, ele fazia parte de um povo nobre, inteligente, bonito. Sabe o que eu imagino? Eu imagino como Daniel foi criado como servo de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não vem dizer sobre Daniel quando ele era criança e nem quando ele era jovem, adolescente, antes de ir para a Babilônia preso. A gente começa a entender uma história de um povo que não foi fiel a Deus e que teve tudo que ele mais amava destruído. E isso tem acontecido com a gente. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos de nós, se não estivermos firmes na presença do Senhor, nos santificando em oração, a gente se perde. Porque está um mundo hoje onde tudo está muito rápido. O tempo já ficou mais rápido. A ciência já ultrapassou a inteligência humana. Se não é Deus em nós, a inteligência artificial, ela pode saber de tudo o que ela achar que já foi escrito, mas ela não adquire sabedoria. Só quem tem sabedoria são os servos de Deus. A palavra de Deus diz que a sabedoria, jovens, adolescentes, a sabedoria existe antes da fundação do mundo. Ela já estava ali com Deus. Coisa linda. E ela é entregue aos filhos de Deus, aqueles que a buscam. A gente vai voltar aqui para uma identidade que não se dobrou mediante a nobreza de um rei desconhecido de Deus. A pergunta que eu quero colocar para os adolescentes e jovens é: quem é você quando você não está
na frente dos seus pais, na frente da sua família? Quem é você lá na escola? Quem é você quando está com os seus amigos? A melhor, quem são os teus amigos? Com quem você tem andado? Com quem você tem trocado os seus sonhos? Quem é você quando você sai da presença daqueles que te guardam? Quem é você? É uma pergunta, é para refletir. O que eu tenho feito lá fora? Será que se as pessoas me encontrarem lá fora, elas vão me identificar como filho ou filha de Deus? É uma pergunta. Se o Senhor ou eu andar por aí, for lá na escola de vocês e falar com vocês, encontrar vocês na rua, eu vou saber que você é um jovem, um adolescente da Assembleia de Deus, que faz parte do povo de Deus? As suas roupas dizem isso? Seu comportamento diz isso? O que você fala diz isso? Ou você é igual ao mundo? Quem é você quando ninguém está vendo? A palavra de Deus diz que Daniel, ele era um jovem. Alguns dizem que ele tinha 14 anos, outros dizem que ele tinha 17, quando eles foram cativos para a Babilônia. E a palavra de Deus diz que o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor fosse lá e levasse aquele povo cativo e destruísse, matasse. Houve uma permissão para aquilo. Daniel chega ali, naquele palácio, naquele reino. Olha o que a palavra de Deus diz sobre Daniel. Daniel era bonito, Daniel era inteligente, Daniel tinha boa aparência, ele não tinha nenhum defeito. Ele tinha instrução em sabedoria, ele tinha instrução em ciência. Daniel era qualquer um? Não. Daniel era o melhor. E quando ele chega junto com os 3 amigos dele, ali naquele palácio, Aspenaz olha para eles e escolhe eles. Separa eles, eu quero esses daqui. E a primeira coisa que eles fazem quando eles chegam ali é mudar o nome deles, trocar a identidade deles. A gente está vivendo num tempo em que a maioria dos jovens adolescentes passam horas jogando Roblox. Quais são os outros jogos aí? Free Fry. As crianças riem quando eu falo isso. E ali no jogo, eles mudam o nome. Não é o nome de vocês que vocês usam ali. Vocês usam outro nome, preste atenção. E ali está acontecendo algo que está corrompendo a tua mente, o teu coração. Mas você não está percebendo. Sabe por quê? Porque quando você está lá jogando, você não está lendo a Bíblia. Se eu fosse perguntar aqui para vocês, quantos de vocês já leu a Bíblia inteira? Verdadeiramente vocês iam ser envergonhados, porque a maioria de vocês nunca leu a Bíblia inteira. Porque mais importante é jogar. A gente está vivendo um tempo de influência. Eu não quero ser cancelado ou cancelada, eu quero fazer parte. Eu quero ser parte, eu quero ter aquela roupa, eu quero ter aquele sapato, eu quero ter aquele celular. Eu quero pertencer a algo, mas eu não quero pertencer ao reino de Deus. Quantas vezes você já se ajoelhou e teve essa visão que Isaías teve? Porque essa palavra aqui, ela foi escrita por cerca de 40 homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, da primeira letra até a última. Essa palavra aqui é a palavra de Deus, é ela quem diz quem eu sou. E aquele que anda de acordo com essa palavra vai ter prosperidade. Não há nenhum caso na história cristã de um homem que andou com Deus e ele foi miserável até os últimos dias. O que Satanás está querendo nesses últimos dias é roubar a tua identidade, homem de Deus. Porque hoje vocês podem ser um adolescente, mas vocês já são homem.
Porque a palavra de Deus diz que quando Ele criou o homem e a mulher, Ele criou macho e fêmea. E muitas das vezes a gente tem dificuldade em se posicionar como filhos de Deus, com palavras, com atitudes, temente ao pai e à mãe, obediente a pai e mãe. A pergunta é: onde está a minha identidade? Se eu perguntasse para vocês, vocês saberiam me dizer a identidade de vocês? As meninas, por favor, não conversem agora, tá? O Senhor precisa falar com vocês nessa noite. Sabe por quê? Eu estava observando quando eu estava sentada ali, e alguém veio aqui trazer uma palavra, um pastor, um homem de Deus, e a maioria de vocês estava conversando. Quando vocês entram nessa igreja aqui, vocês já estão na presença do Senhor. Quando Isaías esteve na presença do Senhor, ele se envergonhou pelo coração dele. Cada vez que você entra por aquela porta, você já está na presença do Senhor. E o Senhor, Ele requer mudanças. Porque nós estamos nos últimos dias e há uma promessa sobre vocês. Há uma promessa que os jovens terão sonhos. Que os jovens farão prodígios, maravilhas. E há uma promessa sobre o Brasil. Que vai haver um grande avivamento. Que vai alcançar o mundo inteiro. E é a partir de vocês, é a partir de mim, é a partir de nós. Enquanto isso, a gente tem pensado no quê? Quantos seguidores eu tenho? O que eu vou fazer para conquistar esse jogo? Eu quero um videogame mais potente. Eu não tomo bênção do meu pai e da minha mãe. Eu não sou obediente ao Senhor, porque olha só o que fala aqui. A primeira coisa que quando Daniel chega naquele palácio é trocar o nome deles. E depois eles dão alimentos para eles. O que é que Satanás tem alimentado vocês? Se perguntem. Porque eu tenho visto muita meninice dos jovens e adolescentes da igreja dos últimos dias. Se viesse alguém aqui e começasse a pular, cantar, todo mundo pulava, parece todo mundo pulando. E uma vez eu ouvi algo, igreja. E aquela igreja, quando aquele homem famoso começou a cantar, a igreja começava a cantar e a chorar, e aquele homem famoso cantava, e aquela igreja estava lotada. E Deus falou com o cantor assim: você está vendo eles? Você acha que eles estão me adorando? Eles não estão me adorando. Eles estão adorando a música que você está cantando. A gente tem que entender onde Deus está no nosso coração e na nossa vida. A maioria, e isso é uma pesquisa, tem se constatado que muitos jovens cristãos estão viciados em pornografia. E mulheres, meninas, jovens também está crescendo o número de meninas que estão viciadas em pornografia. Muitas das vezes vai para dentro do banheiro, está gastando toda a tua saúde lá dentro. Porque se você consegue visualizar uma coisa, daqui a pouco você vai querer mexer no seu corpo. E o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Moça, Deus está te preparando para um marido. Rapaz, Deus está te preparando para uma moça. A palavra de Deus diz que a mulher para o homem é um presente de Deus. Muitas das vezes você está dentro da igreja e você está olhando para a menina lá na rua que não adora a Deus. Você vai ser infeliz, porque aconselho sobre isso. Moças, às vezes vocês estão aqui dentro da igreja e estão lá se apaixonando por meninos que desobedecem pai e mãe, que não conhecem a Deus e que vão fazer vocês sofrerem. Porque a moça deve orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu oro pelo meu marido, que o Senhor vai me presentear para ele, porque a tua palavra diz isso. E quando a gente entende isso, a gente para de olhar para qualquer um, querendo o amor de qualquer um. O menino passa: oi gatinha, você é linda. Já levou. Menino mal educado, arrota, fura aula, gazeta aula, e tu tá lá
Espírito do engano. O que tem feito você perder a sua identidade em Cristo Jesus? Então os meninos são Roblox, jogo, Free Fire. E as meninas são dorama, coraçãozinho, apaixonadas. Espírito do engano, tirando a visão de vocês como mulheres de Deus, para deixar vocês encarceradas na mentira, porque é mentira. Tem mulheres, irmãs, casadas, que estão separando do marido porque estão viciadas em dorama e querem que o marido seja igual aquele homenzinho coreano bonitinho. Uma atriz de dorama se suicidou. Ela namorava com um dos meninos lá e ele era um grosso. Você nunca foi na Coreia. Vocês não conhecem ele, sabe por quê? Aquilo ali é mentira. Dorama significa drama, é mentira, é ilusão, espírito do engano. Nós temos 11 adolescentes no abrigo. Ela testemunha, ela conhece. Dentro do nosso abrigo é proibido dorama. Dentro do nosso abrigo, as adolescentes têm 2 horas de celular por dia. E não são todas, só a partir dos 15 anos. Tem umas que não tem maturidade, nem tem. Tinha uma que começou lá no Instagram, tinha um menino com cara de dorameiro. Ai, eu tô apaixonada. Ele ligou para ela. Quando ela atendeu, ele colocou o pênis para fora, fotografou o rosto dela e ameaçou ela. Porque tem homens dentro de prisões que manipulam para que adolescentes façam a vontade deles, mande nudes, pessoas sem roupa. Você não é tão carente para entregar o seu coração para algo que não é real. Você é filha de Deus, do Todo-Poderoso. Você é um filho de Deus, do Todo-Poderoso. Sabe o que a palavra de Deus diz? Tudo aquilo que te faz pecar, arranca fora. Se é os teus olhos, arranca. Se é as tuas mãos, arranca. Em nome de Jesus. Em que você tem colocado a sua vida? No que você tem colocado os teus sonhos? Porque vocês levantaram a mão e disseram: eu pertenço a Deus. Será? Você pergunta: Espírito Santo, essa roupa está boa em mim? Eu consigo lá fora, alguém consegue me identificar como tua filha? Porque nós somos filhos do Rei do Universo, daquele que tudo pode. E às vezes você está mendigando a comida de um rei que não é o nosso, porque o nosso é eterno. Quanto tempo vocês têm na terra? Esse ano eu completei 50 anos de vida, glória a Deus. Estou no ano do meu jubileu, uma grande festa. Mas a maior alegria da minha alma é estar na presença do Senhor. A alegria da minha alma é acordar pela manhã, olhar para o céu e dizer: Jesus, é hoje que tu voltas? Eu tenho alguém para ir buscar? Se eu mexesse na rede social de vocês, no Instagram, o que eu ia achar lá dentro? Será que você consegue visualizar que cerca de 100 mil pessoas morrem por hora no mundo e a maioria deles está indo para o inferno? Você consegue visualizar que Jesus, quando esteve na terra, ele diga: seja sal e luz, para que quem está em trevas possa ver, através da tua vida, que o céu é real e que ele existe? Mas às vezes a gente diz que ama o nosso amigo, às vezes a gente diz que ama a nossa amiga, mas a gente não consegue falar de Jesus para eles. Que amor é esse? O que tu carrega em ti? Se você morrer hoje, e é para toda a igreja, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você vai morrer e vai se deparar com o rei? Isso é uma pergunta. Sabe por quê, jovens? Adolescentes? Todos nós, a palavra de Deus diz, todos nós. Vai haver um dia determinado
em que nós estaremos na presença do Senhor. E todas as nossas obras, seja de feno, seja de barro, seja de pau, seja de ouro, seja de prata, vão passar pelo fogo. E só o que permanecer terá galardão. Vocês não são muito jovens. Não são. Vocês são a idade ideal para buscar o caráter de Cristo em vocês. Para abandonar as meninices, para se encarar como filha e filho de Deus, para entender que há uma coroa na cabeça de vocês e que Satanás quer roubar. A palavra de Deus diz que nos últimos dias até os escolhidos serão enganados. Quem são vocês quando ninguém está olhando? A palavra de Deus diz, igreja, que houve uma proposta sobre Daniel, seus amigos e todos aqueles jovens. Mas a palavra de Deus diz que Daniel, ele colocou no coração dele: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. A palavra de Deus diz que aquele eunuco que cuidava deles teve medo, porque ele falou: tira essa comida, me dá só legumes e água. E o eunuco diz assim: eu tenho medo porque vocês vão parecer feios, magros, e o rei, vai me matar. E ele diz: não tenha medo, me dê apenas 10 dias. 10 dias. E a prova será dada em 10 dias. Prestem atenção. Ele não fez só 10 dias de legumes e água, não. Ele fez 3 anos de legumes e água. Só que ele pediu 10 dias para que Aspenaz visse o poder da glória de Deus sobre a vida deles. Passados 10 dias, a palavra de Deus diz que eles brilhavam. Eles estavam mais gordos do que todos os outros que comiam a comida do rei e bebiam a bebida do rei. Que comida vocês têm comido? Que bebida vocês têm tomado? Não é tarde para tomar decisão, olhem para mim. A decisão é agora. Eu sou missionária e eu tenho vivido com missionários nos últimos anos. E eu tenho conhecido jovens adolescentes que têm feito uma diferença na terra incrível. E Deus, Ele testifica no meu coração que entre vocês há aqueles que têm chamado, mas que está travando porque não tem buscado a vontade de Deus. Você já perguntou o que Deus quer para você? Deus já te revelou? O que você tem feito com a promessa que Deus te deu? Será que você tem sonhado com ela? Ou você está se alimentando das gorduras de um rei que não é o nosso? A palavra de Deus diz que Daniel, ele foi vencedor numa prova. Jovens e adolescentes, vocês estão sendo provados. Eu tenho visto muitos que por não saberem quem eram, estão mudando de sexo, estão trocando nome. Homens se transformando em mulheres e mulheres se transformando em homens. E eles estavam dentro da igreja como vocês. E é o que Satanás quer dos nossos jovens. Os herdeiros de Deus estão sendo confundidos por Satanás. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, se você não sacrifica a sua carne, Satanás vai tentar vocês. E no dia da tentação, como você irá agir? Eu tenho uma amiga que ela é missionária lá. E ela chora muito, porque a filha se transformou num filho. Era uma filha do nada? Não. A menina foi criada dentro da igreja, evangelizava, tocava violão, ia de porta em porta, ia nos ônibus. Mas o espírito da rebeldia entrou no coração dela. E ela pode vir tentar entrar no nosso. E ela deu mais ouvido ao mundo do que a Deus, ou à mãe, ou os ensinamentos da mãe.
A palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Em nome de Jesus, quem vocês têm ouvido? Que muitas das vezes não ouve a mãe. Com quem vocês têm andado? Não tenham amigos que são do mundo, porque a palavra de Deus diz que é corrompido os maus costumes. Eles corrompem os bons costumes. As amizades do mundo corrompem os bons costumes de Deus. O mundo odeia a gente. Conheço casos de meninas que louvavam ao Senhor e que de repente pararam porque o mundo seduziu. Daniel conseguiu ficar ali no final de 3 anos, com a decisão no coração. Ele foi testado. E a palavra de Deus diz que 10 vezes mais eles foram achados em sabedoria, mais do que todos os sábios ali daquele lugar. E a palavra de Deus diz que eles foram recompensados pela obediência deles. Cada um foi estendido sabedoria, conhecimento, mas Daniel, ele interpretava sonhos, ele tinha visões. Ele se torna um profeta, ele se torna governador. 3 tempos de 3 reis diferentes, ele é governador, príncipe sobre todos os príncipes, e ele não era daquele lugar. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que se vocês forem fiéis a Deus, vocês vão conquistar tudo o que o Senhor sonhou para vocês. Tudo, meninas. Vocês terão o melhor marido. Vocês terão os melhores lugares para sentar. Vocês farão a diferença, porque melhor é estar com o Senhor do que com o mundo. Daniel foi honrado, passou-se o tempo. Sabe o que acontece com Daniel? Daniel visita o futuro. Coisa linda isso, né? Deus revela a Daniel, permite que ele vá no futuro e veja os nossos dias. Onde a ciência vai se multiplicar tanto, onde aqueles que dizem amar Jesus com os lábios negam a Deus no coração, onde tudo é uma farsa, onde aquelas que dizem amar a Deus falam mal da sua irmã, onde aqueles que dizem amar o irmão armam arapuca para matar o outro. Há 7 anos atrás, Jesus me visitou. A primeira coisa que ele falou foi: eu estou voltando. Eu vivo por essa palavra. Não há tempo ruim. Posso chamar de Bill aqui? Chama Bill. Desculpa, cadê a minha música no fundo musical? Já vai terminar. Desculpa, estou me aproximando do fim. Ainda não. A Bill sabe e testifica quem nós somos ali naquele lugar. Nós estamos vivendo o pior de todos os tempos. Precisamos consagrar a nossa casa ao Senhor. Precisamos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Precisamos consagrar o nosso coração ao Senhor e nos santificarmos, porque próximo está a vinda dele. É muito sério isso. Não é uma brincadeira. Batem na porta. Vem fazer esse trabalho aqui, eu vou. Amanhã tem esse outro trabalho, eu vou. Semana que vem tem outro trabalho, eu vou. De manhã numa comunidade, à tarde em outra, eu vou. Mas Cristina, descansa. Tira um tempo para ti. Deus me dá fôlego e ânima, eu vou. Na minha rede social há um propósito, eu vou. Eu tenho visto a rede social de jovens. Eis a menina de Deus. Para que isso? É só vaidade. Que menina de Deus é esse? Mostrando a tua parte do corpo para impressionar alguém. O que você tem feito com a tua salvação? Com o preço de ouro que Deus te deu? Segunda coisa que Jesus me falou, igreja, foi: não entra em briga de ninguém.
Muitas das vezes a gente entra em briga que não é nossa, aí tu deixa de falar com teu irmão. Aí Jesus volta hoje, não vai subir. Vai ficar para uma grande tribulação, vai ficar tribulado aqui. Teu irmão subiu, desculpa. Teu irmão subiu, tu ficou. Porque não perdoou, entrou em briga que não é tua. Não entre em briga de ninguém. Quem quiser brigar, que brigue. E quem quiser que vá se reconciliar. Porque é 70 vezes 7 o perdão. 70 vezes 7. Ah, mas eu já perdoei muito. Não tem vergonha na cara. Quem não tem vergonha na cara é tu. Porque a palavra de Deus diz: se tu não perdoardes as ofensas que chegam no teu coração, tu não vai ser perdoado pelo Senhor. Às vezes a gente vem tomar a Santa Ceia, a gente está com raiva da nossa irmã. Está tomando em vão, porque a palavra de Deus diz: não adianta, vem na minha frente, tem alguma coisa lá atrás, volta. Faz as pazes e volta de novo. Terceira coisa que o Senhor falou: não te preocupa em guardar tesouros na terra, porque o teu galardão é no céu. Muitos estão perdendo a salvação porque querem mais. Tu queria casa, tu ganhou a casa. Agora tu quer uma casa na praia, tu vai ter a casa na praia. Agora tu quer ter um sítio, tu vai ter um sítio. Aí agora tu queria aquele carro, tu quer o outro, a moto. Aí o menino queria o iPhone 12, que é o 13. Tem o 13, que é o 15. Aí a menina queria aquele iPhone também, já quer outro. Nós estamos nos matando por coisas que vão ficar na terra. Vai pro pó. Nós somos tão duros, irmãos, que às vezes o nosso irmão não tem nem o que comer, a gente está com a nossa geladeira cheia, mas a gente não consegue compartilhar. A mão chega, parece mão de recém-nascido, chega é roxa segurando. E o irmão passando fome. A jovem que tem 20 vestidos, a amiga que não tem nenhum, não consegue dar, porque eu sou a mais princesa de todas, oh glória. Irmã, irmão, eu não estou dizendo aqui que é para você dar o que você tem, mas para que tu está querendo juntar tanta coisa? Isso é espírito do engano, te tirando a paz. Tu não tem ido com a tua família na praia, no igarapé. Tu não tem sentado na mesa com os teus filhos. A mulher não tem abraçado o marido estando com filhos. Eu tenho amigas que têm marido que pode ser aquele que vai suprir todas as coisas, mas ela quer trabalhar, porque ela também quer ser importante. Eu nunca casei, mas eu quero casar. E quando eu casar, eu quero que seja um homem que possa prover. Não que eu seja preguiçosa e que eu não trabalho, eu trabalho feliz, gosto de trabalhar. Mas é importante que a gente não corra atrás do vento, porque às vezes a gente quer tantas coisas, irmãos. Isso aí não vai servir de nada. Muitas das vezes o homem passou a vida toda trabalhando, nem abraçou os filhos. Aí ele morre, aí fica toda aquela herança. Aí os filhos também nem trabalharam mais, nem trabalham. Vai gastar tudo, aí se perde. É assassinado, não sei. Que todas as nossas coisas sejam para a honra e glória do Senhor. Que todo o nosso suor seja para a honra e glória do Senhor. Que a nossa casa seja para a honra e glória do Senhor. Que as nossas vestes sejam para a honra e glória do Senhor. Que a música que eu escuto seja para a honra e glória do Senhor. Porque eu não entendo que as filhas de Deus e os filhos de Deus estão escutando funk, reggae, balada, música eletrônica. O teu espírito se alimenta do que tu escuta. A tua alma se alimenta do que tu escuta. E na tua alma está guardada as tuas emoções. Retira aquilo que está te fazendo pecar em nome de Jesus, enquanto é tempo. Ore ao Senhor verdadeiramente. Diga: Senhor, tudo que está me fazendo pecar, arranca de mim. Porque eu quero ser purificada em Ti. Quarta coisa que Jesus me falou foi: não fala mal de Ti. Porque quando tu fala mal de Ti, tu impede
que tudo que eu quero para ti se realize. Muitas das vezes a gente fala, eu sou burra, eu sou burro, eu não presto, não vai dar certo, eu não consigo. Não, está errado. Eu sou inteligente, vai dar certo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou linda, eu sou capaz, eu vou vencer. Satanás passou anos falando para mim que eu era feia, desengonçada, que eu não servia para nada, que eu não ia dar certo. E eu pensei várias vezes em me suicidar. Várias vezes, Bill. Tinha estratégia, ele falava, tu vai lá e tu te mata. Tem a arma ali, tem esse remédio. E quantas de vocês também, Satanás não deve estar dizendo besteira. Mas eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, você é filho e filha de Deus, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você é único, você é única. Não há ninguém no mundo igual a você. Jesus ama você. Você é capaz, você vai vencer. Você vai conseguir. Dia 17 de fevereiro de 2018 foi essa visita que Jesus me fez. Eu nunca mais fui a mesma. Eu tenho vencido as barreiras. Às vezes, e eu me protejo. Eu não assisto dorama, eu não jogo Roblox, eu não assisto anime. Eu não fico perdendo meu tempo, eu não vejo pornografia. Eu não escuto música do mundo. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu só escuto louvores, algo que possa engrandecer. Eu não assisto besteira. A gente precisa, não só os jovens, mas como as mulheres, como os senhores. Nós precisamos dizer, Jesus, me usa. Eu quero convidar vocês a virem à frente, os jovens, adolescentes. Pode colocar. Eu quero convidar vocês a vir aqui à frente. E eu quero que vocês não fiquem em pé na frente para a parede, não. Vocês fiquem aqui na frente do altar do Senhor. A palavra de Deus diz que tudo deve ser depositado no altar do Senhor. A palavra de Deus diz que não houve dor maior do que aquela dor que Jesus carregou na cruz. Sabe o que eu quero falar para você? Que Deus te vê. Deus te vê. Às vezes tu acha que tu é pequeno, mas Deus te vê. Muitos podem não te ver, mas Ele te vê. Uma vez eu estava tão triste porque o meu pastor não estava me vendo. Ele não quis me adotar. Eu fui para o campo missionário sem a minha igreja me adotar. Mas aquele pastor, ainda pior do que não me adotar, ele me olhava com desconfiança e aquilo doía meu coração. Porque Deus dá visão espiritual para a gente. Quando a gente pede, Senhor, me dá visão, discernimento espiritual, Ele